Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã. Começando agora mais um programa TV Câmara Recebe, com convidados especiais e, claro, tratando de assuntos relevantes, assuntos importantes referentes à nossa cidade. Nós estamos vivendo o mês de abril e, claro, não poderíamos deixar de falar sobre a importância dos índios, já que temos as nossas raízes, indígenas principalmente. Nós estamos vivendo o Abril Indígena. E para falar um pouquinho sobre o trabalho e também da nossa aldeia indígena Vanduíri, hoje eu tenho o prazer de receber aqui com muito carinho a nossa cacique, a Lidiane Damasceno Cotu e Afonso, que é a cacique da aldeia indígena Vanduíri. E também nesse bloco eu recebo com muito carinho também o nosso querido William Krenak, que é palestrante, para falar um pouquinho sobre o trabalho e as ações da nossa aldeia indígena Vanduíri, esse mês que é tão importante. Agora celebramos o Abril Indígena. Queria iniciar o nosso programa saudando então a Lidiane. Lidiane, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã. Como eu disse, nós estamos vivendo aí o mês, o Abril Indígena, no próximo dia 19, o Dia dos Povos Indígenas. E Tupã tem que valorizar, enaltecer os nossos índios, a nossa aldeia indígena Vanduíri. Eu estive recentemente em um evento que foi realizado no Museu Índio Vanduíri. E antes de passar a palavra à Lidiane, a Lidiane falou uma coisa que me tocou muito. Eu achei muito forte o que ela disse. Ela disse o seguinte, ela vai depois repetir o que ela disse, mas ela falou o seguinte: infelizmente, muitas pessoas que moram aqui em Tupã nunca foram na aldeia. Só ouve falar dos índios, mas nunca foi lá conhecer, enaltecer o trabalho, a cultura indígena acima de tudo, as nossas raízes. Eu achei muito forte o que ela disse e eu acho que é um momento importante para ela falar um pouquinho, não só do trabalho que eles realizam, da questão cultural, mas acima de tudo difundir, para a gente poder realmente enaltecer, preservar a cultura, preservar as tradições e valorizar acima de tudo. Lidiane, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã, aqui no programa TV Câmara Recebe. Derré a todos, meu nome é Lidiane Damasceno, hoje estou cacique na TI Vanduíri, TI Vanduíri que está a 25 km de Tupã. Sim. Está entre os municípios de Tupã e Arco-Íris. Uhum. De Arco-Íris fica a 11 km e hoje estou imensamente agradecida a vocês por terem feito esse convite para a gente estar falando desse mês e dessa data tão importante para nós, povos indígenas de todo o Brasil, claro, de todo o lugar que tiver um povo indígena, e está trazendo a importância dos povos indígenas na sociedade, no histórico, na culinária, no meio artístico, em todo aspectos e atividades. Nós temos aí os povos indígenas, mas falar por falar de povos indígenas e apresentar a questão dos povos indígenas, muitas das vezes não é a mesma essência que sentar, que participar de um evento com um povo indígena, Então, assim, a gente está aqui para trazer um pouco dessa importância dessa data, que para nós é de extrema e grande valia quanto à gestão constitucional, gestão de leis, gestão de cuidados, porque os povos indígenas aí, os últimos anos, passando por várias ameaças. Recentemente, muitos puderam acompanhar os nossos parentes Yanomamis, o que sofreram. Então, assim, são vários abusos que, desde o descobrimento, que os nossos povos indígenas vêm lutando para se fortalecer e revitalizar. E muitas das vezes, quando eles veem a nossa luta, eles acabam não dando muito valor. Mas é uma resistência, é uma luta que a gente está ao longo do tempo, E nós aqui no interior do estado de São Paulo é pior ainda, porque muitos, quando a gente fala que a gente é do interior do estado de São Paulo, mas tem aldeia lá? Aí a gente acaba dizendo, bom, a minha aldeia, Tupã, tem 91 ou é 81 anos? 93. 93 anos. A minha aldeia esse ano faz 116. Olha só. E tem muitos moradores aqui em Tupã que não conhecem a minha aldeia. É o que eu disse agora há pouco. E ali dentro da nossa aldeia, nós estamos em 235 pessoas,
né? 91 famílias e 7 etnias diferentes morando no mesmo espaço. Aproveitando, Lidiane, eu vou repetir esses dados que são muito interessantes. 235 pessoas, 91 famílias, né? E os povos que ali compõem Caingangue, Krenak, Terena, Pancararu, também Aticum e também Funiô e Guarani e Andevá. Olha só a riqueza, né, cultural ali, as várias etnias ali presentes. Isso. E eu sou Krenak e Caingangue. Ah, mas como assim você é Krenak e Caingangue? Eles perguntam, né? Não, é a mesma coisa da mãe ser italiana e do pai português. Meu pai é Caingangue e a minha mãe é Krenak, né? Então, assim, a gente tem as duas etnias no sangue, mas a gente busca e briga por uma comunidade. Claro. Porque ali aos olhos de historiadores, antropólogos, a nossa aldeia é multiétnica, né? Porque tem várias etnias dentro de um só espaço. Sim. Então, eles olham como uma aldeia multiétnica, mas nós que estamos lá dentro vivenciando é uma família só. Com certeza. Né? Então, é a família Vanuiri. Com certeza. Eu queria também saudar aqui o William Krenak, seja bem-vindo, ele que é palestrante, tem um papel fundamental dentro, né, da aldeia indígena Vanuiri, e também, claro, aqui nesse momento na TV Câmara, falando sobre esse mês tão importante que é o Abril Indígena, mas eu volto a falar e volto a destacar. Não é somente abril que temos que falar dos índios. É uma questão que tem que ser levantada e debatida durante todo o ano, né? As políticas públicas voltadas, culturais, enfim. E nós somos privilegiados de termos aqui uma aldeia e eu fiquei realmente surpreso com esses números, a quantidade de pessoas que vivem lá, os indígenas, e a riqueza cultural que a gente vai falar também junto com o nosso amigo William. William, seja bem-vindo aqui à TV Câmara de Tupã. Muito obrigado, né, pelo convite, e você convidado eu, Lidiane, mais membros da aldeia Vanuiri para falar a respeito da cultura indígena. Igual você ressaltou muito bem, o dia 19 de abril, todo mundo lembra que é dia do índio, né, mas nós indígenas estamos ali o ano inteiro, mais de 500 e tantos anos, Sim. lutando, preservando nossa cultura, nossos costumes. E é muito difícil, né, ter que falar sobre os povos indígenas. Né? Há muitos nos veem como protetores da justiça, que somos protegidos pela justiça, que somos isso e somos aquilo. Muitas das vezes, dentre minhas palestras, que eu saí para as faculdades, escolas, palestrando, aí sempre vem essa pergunta, né? Por que os indígenas são beneficiados pela FUNAI? Aí eu falo, não, isso está errado. Na minha aldeia ninguém é beneficiado pela FUNAI. Aí todos vêm, levantam a questão lá, mas vocês ganham quantos que a FUNAI paga para vocês por mês? E eu falo assim, não, nós não recebemos nada. Nós temos que sair, lutar para garantir a nossa cultura, a nossa língua materna, que é o mais importante que tem. E é isso que eu falo para o povo, mas sempre vem esses questionamentos, né? Mas a gente está ali como palestrante, a gente está ali para esclarecer tudo que eles nos perguntam. Mas eu agradeço muito pelo convite, né? E nós estamos aí, lutando, né? Cada dia, o ano inteiro lutando pela cultura indígena, pelos costumes indígenas. E bacana que você disse, William, que você é o representante, né, da aldeia que difunde não só a questão cultural, mas realmente defendendo não só a aldeia, mas os índios em si, nessas palestras. Quer dizer, você acaba difundindo, sendo aí, né, um propagador, né? Você acaba levando essa informação, essa cultura, esse conhecimento, e não só no mês de abril, mas como você disse, durante todo o ano. Então é importante. É um representante da aldeia que acaba levando esse conhecimento às pessoas que de repente nem sabem muita coisa, né, sobre os índios, sobre, né, os povos que, como a Lidiane disse, descobrimento. Eu entendi quando ela disse descobrimento, porque vocês já estavam aqui, os índios já estavam aqui. Isso. Eles são os verdadeiros donos do país, se for ver, né? Essa é a grande realidade e o que é certo é certo. Mas, com o passar dos anos, dos séculos, né, a gente tem visto aí realmente os povos indígenas perdendo os seus territórios. É uma triste realidade. E a Lidiane também comentou uma coisa que a gente vai falar um pouco mais à frente, que foi essa questão dos Yanomamis, né, que muitas pessoas não tinham uma noção do que estava acontecendo. Né? E quando a mídia realmente escancarou o que estava acontecendo, praticamente um genocídio que estava acontecendo ali,
É uma coisa que realmente nos deixa envergonhados. Essa é a palavra, nos deixa tristes e envergonhados. Então, crianças morrendo, enfim, centenas e centenas de crianças com a ganância, né, o avanço dos garimpeiros sem critério nenhum, sem respaldo nenhum, e dominando esses territórios que são dos índios. Então, é uma coisa muito triste. Isso já vem acontecendo há muitas décadas no Brasil. Realmente, vamos torcer para que agora, nos próximos anos, a gente realmente possa mudar um pouco esse cenário, né, a valorização mais do que justa aos índios, que são os verdadeiros, né, habitantes aqui desse país, estavam aqui, sempre estiveram aqui. Né? Então eu entendi muito bem quando a Lidiane disse a questão do descobrimento, né? Entre aspas. Ô Lidiane, vamos falar um pouquinho, até o William pode complementar, como que você chegou a cacique? Como que funciona essa questão da sucessão, né? Por idade, até para que a gente conheça um pouquinho mais, né? Quais são os critérios, como você chegou a cacique? Como que funciona um pouco isso internamente dentro da aldeia? Assim, eu costumo dizer para muitas pessoas, e quem me conhece de verdade sabe, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar levantando muito a minha bola. Tipo, eu não gosto de ficar falando muito, né, sobre. Mas, assim, muitos que moram ali na aldeia, os mais velhos, sabem que eu sempre fui uma pessoa que me destaquei. E quando me davam uma tarefa, eu ia e cumpria. Lidiane, a gente precisa disso. Tem como você... Não, eu Sempre vou... lutou pela aldeia. Isso, Lidiane, a aldeia precisa de... Vamos caçar um meio para ir atrás? Vamos, bora lá, vou procurar aqui, vou ver com quem que eu falo. Quando eu achava a situação, o pé, é isso aqui que a gente vai fazer, é por isso aqui que a gente vai. Então, assim, sempre articulando, sempre correndo atrás, sempre lutando, sempre brigando, né? Porque houve uma situação aqui em Tupã, que todo mundo sabe, a Lidiane que estava lá de frente para defender os meus direitos. É meu direito, estava sendo violado. E eu tava, naquele momento eu fui desrespeitada como indígena, né? E me sinto dona de Tupã, sim. Me sinto dona do território brasileiro, porque era meu, o chão meu, como indígena, eu digo, né? E daí, a partir desses momentos, dentro de uma comunidade, você vai sendo avaliado. Entendi. Isso tudo é um critério que, dentro de uma comunidade, se você começa a mostrar... A se destacar, a mostrar um trabalho. Porque o cacique, pessoal, para vocês ficarem bem entendidos, ele não recebe remuneração nenhuma. Ele não recebe remuneração nenhuma. Tem muitos que pensam que cacique ganha um salário mínimo da FUNAI, que chega a ganhar até 5 mil. Não, o cacique é por um trabalho voluntário. É uma chefia voluntária e mérito também da pessoa, né? Sim. Aconteceu da gente ser escolhido como cacique, eu e mais um outro rapaz, né, o Wellington, por conta da questão da pandemia. E os dois caciques, que ficaram 32 anos no cacicado, eles começaram a ficar muito debilitados. Entendi. Eles começaram a ficar muito doentes e debilitados. E quando veio a questão da pandemia, eles viram que eles não iriam conseguir gerir a comunidade, por conta que eles também estavam debilitados e a pandemia era um risco tremendo para a comunidade. Aí foi feita uma reunião e eles acabaram por entregar o cargo deles. Colocou à disposição o cargo deles. Entendi. O Wellington, ele foi colocado pelo cacique, né? O primeiro cacique foi indicado por ele, a comunidade aceitou. E eu fui indicada pelas mulheres da aldeia. Mas há uma votação ou é só uma indicação? É uma votação. Ah, tá. É uma votação assim. É uma votação aberta, eles apresentam as pessoas e a maioria da comunidade fala, não, a gente aceita, não, a gente não aceita. Vence a maioria. A maioria. Entendi. Aí, nesse dia, eu era apenas a escrivã, né? Eu fazia as atas e aí as mulheres se reuniram, né? Quando o meu outro tio, porque eram 2 tios, o primeiro cacique e o segundo cacique são os 2 tios. Entendi. E daí ele levantou e falou, olha, eu também não estou bem, já estou velho, não estou bem, e eu também vou deixar o meu cargo aberto e vocês escolhem quem vocês querem pôr. Aí as mulheres fizeram o movimento delas lá e falaram, não, a gente
que é uma mulher, porque uma mulher ela sabe conversar, ela sabe articular, ela sabe apaziguar, por panos quentes. O homem não, o homem já é mais, né, seco, assim. Entendi. Não é, não é, e também não tem meio termo. Aí foi na onde que eles. Aí o meu outro tio, o cacique, o primeiro cacique, que é o Gerson, né? O Gerson Cecílio, ele falou, olha, então, vê aí quem vocês vão querer de mulher. Aí elas falaram, a gente vê uma pessoa que ela sempre lutou pela comunidade, mesmo tiltando, Bacana. ela sempre lutou, ela sempre correu atrás, ela sempre teve assim, então essa pessoa é a Lidiane. A hora que eles falaram, é a Lidiane, eu fiquei olhando, falei assim, mas como assim, eu? Aí ela falou assim, não, é você. Só que daquele momento eu me vi assim, de não dizer não para minha comunidade, porque eu ia ser covarde. E toda a minha luta, toda a minha existência de você ter que viajar sem dinheiro, com fome, no meio da estrada, para ir atrás desses direitos e fazer com que Vanuíri fosse reconhecido, né? Porque eu me lembro que era o Geraldo Alckmin, meu governador, e a gente estava precisando de 15 casinhas na aldeia. E nesse dia, eu estava em uma luta para a educação escolar indígena, passar para a nossa mão, dos indígenas. Não ficar sendo gerido por professores não indígenas. Sim. E eu estava nessa luta. Quando eu cheguei na aldeia, o ônibus já estava saindo para ir para a Lesp, porque o Geraldo, o nosso prefeito, o Geraldo Borges, tinha ido até o Geraldo pedir casas para a aldeia. E aí o governador disse, mas como assim, existe aldeia no interior do estado de São Paulo? Aí o prefeito falou, não, existe sim, tem uma aldeia lá, tem mais de 150. Aí ele falou assim, eu só repasso 15 casinhas para a aldeia se você me mostrar que realmente tem índio lá. Aí o que aconteceu? Esse prefeito catou um ônibus, lotou com um grupo de dança e foi para São Paulo. Entendi. E foi na onde que o Geraldo Alckmin, assim, a gente mostrou para ele que realmente aqui no interior tinha indígena que falavam da língua, que cantavam, que tinha todos os seus, né? Aí foi na onde que a gente conseguiu as 15 casinhas. Que bacana. Então, assim, é sempre lutando, sempre foi lutando pela questão indígena que a gente chegou a esse mérito de reconhecimento da comunidade. Que bacana esse dado que você passou agora, esse fato aí, né, histórico. Como que vocês conseguiram essas casas Sim. dentro da aldeia? Eu queria aproveitar também aqui a presença do William. William, você é palestrante, mas eu queria que você falasse um pouquinho também da rotina do dia a dia dentro da aldeia, na questão não só da questão do conhecimento, né, do aprendizado, mas a questão cultural, né? Quem são as pessoas que, por exemplo, junto às crianças, passam todo esse conhecimento, a questão cultural, o ensinamento, as tradições, os costumes, como que é essa rotina dentro da aldeia junto às crianças? Então, a questão cultural dentro da nossa aldeia é simplesmente, tipo assim, obrigatoriamente, você passar a língua mãe. Tá. Que nós lá estamos conta do nosso povo Krenak, né? Sim. Aí nós, nos nossos ajuntamentos que nós temos lá, aí nós acendemos uma fogueira, chamamos as crianças, os mais jovens, até os mais velhos que quiserem participar, pode vir. Aqui nós passamos o nosso conhecimento que a gente tem, Tá. e aquilo que a gente não tem conhecimento ainda, nós chamamos mais velho, para passar para nós e para nós passar para as crianças aquilo que nós vamos aprender. Aí isso nós faz o juntamento lá, nós dançamos na língua, cantamos na língua, aí acabamos a língua, aí nós falamos o que nós estamos cantando, os cânticos, Sim. falando o que nós estamos cantando para as crianças e passando a importância, né, dessa língua mãe. Porque até esses dias, um tempo atrás, eu estava reunido com as crianças em casa, os pequenininhos de 8, 5 anos. Uhum. Aí eu resolvi fazer uma temática com eles, né? Aí eu falei assim, por que você é indígena? Comecei a perguntar para todo mundo, assim, eu juntei o grupo assim, comecei a perguntar, por que você é indígena? Aí uma criança de 5 anos veio e falou para mim assim, então, eu sou indígena porque hoje eu estou aqui, em volta dessa fogueira, pintado, e fazendo nossa cultura, porque muitos dos nossos antepassados, dos meus avós, morreram para mim estar aqui hoje, relembrando a cultura deles. Olha. Isso foi de um feito muito grande para mim, sabe? Isso me emocionou na hora, sabe? Profundo, né? Profundo. Naquela hora eu não chorei porque tinha muitas crianças, né?
Eu falei, meu Deus, assim, porque uma criança de 5 anos falando uma coisa dessa, E que é a mais pura verdade. é porque eu tenho que valorizar a minha cultura. E que é a verdade. É isso que a gente passa lá. Eu, Lidiane e a minha esposa também, nós ficamos na frente do grupo de dança lá. É o que nós passa é isso. A importância de você relembrar o tempo dos mais velhos para você estar aqui hoje. Você está falando a língua, você está passando a sua cultura, vai levando a cultura aí para o mundo afora. É isso que nós queremos. Isso, nós queremos nada mais, nós indígenas, do Evangelho, queremos representatividade. Sim. Isso que nós Reconhecimento. queremos. Reconhecimento. Acima de tudo. Tipo assim, ali na aldeia Vanuíri temos uma cultura indígena Viva. viva. E eu sempre falo nas minhas palestras que eu vou aí para fora, a aldeia indígena Vanuíri está de portas abertas para todos os visitantes. Se querem conhecer a nossa cultura, pode ir na aldeia Vanuíri que nós vamos receber vocês de braços abertos. E é isso que eu falo para todo mundo que eu vou palestrar aí para fora. E eu vou falar uma coisa para você, William, aproveitando esse gancho. Tupã é instância turística. Vale destacar. Isso. Conseguimos esse título graças a um trabalho que começou lá atrás. Temos aí atrativos turísticos e o que o William disse é muito profundo. Primeiro, nós, tupanenses, tínhamos que fazer a tarefa de casa. Isso. Visitar lá, conhecer. Nós que moramos em Tupã. E automaticamente também trazer pessoas, os visitantes, para conhecer, né, a importância, a valorização, né, o reconhecimento, como disse o William. É muito sério, muito profundo o que ele disse aqui. Né, porque eu tenho certeza que boa parte da população de Tupã nunca foi na aldeia. Essa é a grande realidade. Ainda mais os mais novos, né, os jovens. Então acho que fica aqui um alerta para que a gente mantenha a nossa história viva acima de tudo, os nossos antepassados, eles que estão aqui, sempre estiveram aqui, né, nós que chegamos depois. Então acho que é questão de reconhecimento, de valorização e de apoio acima de tudo. Né? O que eles estão pedindo aqui, gente, nada mais é que o reconhecimento, né? Um reconhecimento, uma gratidão. Né? Eles não estão pedindo nada mais que isso. Então isso é muito profundo e muito sério isso. Então aqui fica, claro, o poder público tem um compromisso de proporcionar essa valorização através de eventos culturais, né? Tem aí o compromisso, o poder público tem esse dever também, principalmente na questão cultural. E o que disse o William aqui é uma coisa muito bacana. Você pode ir lá visitar, será muito bem-vindo, tenho certeza disso, não tenho dúvida quanto a isso. Eles são realmente pessoas que querem receber visitas, querem receber todos nós, compartilhar conosco a questão cultural, a questão, enfim, não só a questão cultural, mas a importância, a história deles, né, as tradições dos povos indígenas. Então é muito bacana e muito profundo o que disse o William aqui e que sirva como um alerta, né, para todos nós, aqui de Tupã e da região. Até porque a TV Câmara pega na região aqui, sinal digital. Isso. Né, então muitas cidades estão assistindo esse programa e também com o advento das redes sociais, o mundo inteiro tem acesso a esse programa. É muito legal o que o William disse. William, a gente está chegando já no finalzinho do primeiro bloco, eu não falei para você que é bem rapidinho, quando a gente vê já acaba rapidinho o bloco, mas eu queria assim, primeiro, agradecer a você por ter vindo, tá? A gente vai convidar você mais vezes, até para que você, como palestrante, tenha muito conhecimento para compartilhar conosco, a questão cultural, a questão da língua, a questão dos costumes, a questão da culinária, tem tanta coisa bacana que a gente precisa saber e conhecer. Mas eu queria, assim, primeiro, parabenizar o trabalho que você realiza, propagando e representando a aldeia indígena Vanduíri em todo o país, em toda a nossa região. Você acaba realizando essas palestras em instituições de ensino superior, escolas, enfim. Então é muito bacana saber que você é, né, um porta-voz, né, da aldeia Vanduíri em todo o país. Então, primeiro agradecer a sua presença e, aproveitando aí o mês Abril Indígena, que deixa uma mensagem também a toda a população que nos assiste nesse exato momento. Então, a mensagem que eu queria deixar é que eu trabalhei aqui na Prefeitura de Tupã há 6 anos, Sim. na coleta do lixo. E muitos que me viam da população me falavam, você é indígena, você é índio, você é índio ou você é boliviano? Falavam para mim. Eu falei, não, eu sou indígena. Mas você veio de onde? Eu falei, não, eu vim aqui, ó. Do lado aqui? A 25 quilômetros daqui de vocês. Do lado. E o povo me questionava, falava, mas aqui tem aldeia? Eu falei, tem, eu moro aqui na aldeia indígena Vanduíri, sou indígena na aldeia Vanduíri. Aí você, eu não creio que tem aldeia. Eu falei, tem. E trabalhando 6 anos na Prefeitura de Tupã, na coleta de lixo. E sempre mergulhei disso. Sim, trabalho justo. Digno.
Até hoje me arrependo de ter saído. Só que a mensagem que eu passo, a aldeia indígena Vanuíri está de braços abertos para você ir lá, tirar sua dúvida, perguntar. Aquilo que nós fomos disponibilizar para vocês é de coração. Com certeza. O que vocês perguntarem para nós, e o que vocês chegarem lá e perguntarem, nós vamos estar ali para responder. Porque uma conversa de meia hora, 20 minutos, você não responde tudo. E muita gente tem dúvida, mas não pergunta. É isso que eu falo. Vai no Aldeia Vanuíri, visitem nós, procure saber da nossa cultura, da nossa ancestralidade, Sim. porque nós somos 7 povos. Se fosse só o Canganho e o Krenak, ainda era muita história, mas somos 7 povos. Olha quanto... E o convite está aberto para todos da região de Tupã, principalmente Tupã, para ir lá visitar a gente. E a gente está lá para esclarecer dúvidas, receber todo mundo de braços abertos e mostrar a nossa cultura. E isso que eu falo. E eu agradeço ao convite da TV Câmara, a vocês todos que convidaram a gente. E estamos aí. Sempre precisar da gente, nós poderemos vir Claro, aqui. vocês voltarão. Com certeza. Vocês voltarão. Tem muita coisa Isso que eu bacana aí falo. para a gente compartilhar com a população. Isso mesmo. William, obrigado, querido. Nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa TV Câmara Recebe, hoje recebendo a nossa querida Lidiane Damasceno Coutu e Afonso, que é cacique da aldeia indígena Vanuíri. Nesse primeiro bloco, nós também recebemos o William Krenak, que é palestrante, membro também da aldeia, e também falando um pouquinho sobre o trabalho dele, né, em todo o país, levando a cultura, levando a tradição, os costumes, a história, né, riquíssima, né, dos nossos ancestrais, nossos povos indígenas, que, como eu disse, realmente tem um papel fundamental. Se estamos aqui, devemos a eles também, né? Eles sempre estiveram aqui. Nós que chegamos depois. Então, é mais do que justo esse reconhecimento e esse respeito acima de tudo. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco. TV Câmara Recebe, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.